Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise do ambiente internacional de negócios. Bom, eu sou o professor Caio Pepe, eu sou mestre em administração de empresas, especialista na área de desenvolvimento de novos mercados internacionais, mais focado em pequenas e médias empresas. Ao longo da minha carreira, eu venho trabalhando no desenvolvimento de mercados para empresas brasileiras que querem atuar no exterior e também na representação de empresas internacionais que objetivam o mercado brasileiro. Além de ser professor também de cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior. Bom, essa é a minha apresentação, então agora vamos começar o que realmente interessa para a gente. Ao longo desta disciplina, desse módulo, a gente vai tratar um pouquinho do ambiente global de negócios, vamos falar também dos ambientes políticos, legais e ambientais, falar do ambiente econômico, do ambiente social e cultural, do ambiente tecnológico e depois a gente fecha falando um pouquinho da modelagem de decisão que as organizações podem ter no momento de decisão pelo mercado internacional. Então a gente vai começar tentando entender um pouquinho sobre os fatores que precisam ser observados antes do ingresso no mercado internacional, entender o processo de seleção desses mercados, fazer o processo de avaliação da forma pela qual uma organização pode ingressar no mercado global, considerar quais são as eventuais adaptações de produto, de serviço e até de marca para ingresso no mercado internacional e, por fim, o gerenciamento das próprias organizações que visam atuação internacional. Em outras palavras, como que uma determinada organização deve estar estruturada no momento de decisão por um novo mercado e, no nosso caso, se tratando de mercados fora das nossas fronteiras. Bom, o objetivo geral de entender um pouquinho da estrutura do ambiente global de negócios está atrelado à capacidade que o gestor de negócios internacionais possui de compreender todas essas variáveis para que isso possa balizar o seu processo decisório no sentido de buscar novos mercados. Em outras palavras, uma vez que a gente pretende fazer expansão mercadológica, seja por busca de novos clientes ou até por busca de novos modelos de fornecimento, qual que é o conjunto de variáveis que essa organização deve levar em consideração com o objetivo de maximizar essa experiência global? Então, entender a questão do ambiente global, eu diria que é fator crucial e uma das competências mais relevantes que o gestor de negócio internacional possui, no sentido de dimensionar a melhor maneira de atuar globalmente, eliminando o risco e potencializando as oportunidades. Aí a pergunta central: dentro desse contexto que a gente acabou de desenhar, você está pronto? Está preparado para esse momento? Então o que a gente vai tentar fazer a partir de agora é justamente definir quais são esses elementos que vão fazer a diferença dentro do processo de expansão internacional de uma determinada organização, seja ela pequena, média ou grande. Bom, para que internacionalizar? Basicamente, a gente internacionaliza por 5 elementos centrais. O primeiro deles é ganhar acesso a novos consumidores e novos mercados. O segundo deles é ganhar acesso a fatores de produção de menor custo, ou seja, se eu consigo comprar melhor e mais barato em outro mercado, por que não fazê-lo? O terceiro ponto é que com o acúmulo e o ganho de experiência por atuação em novos mercados, eu passo a desenvolver novas competências que podem ser essenciais para o desenvolvimento também de competências dentro do mercado interno onde eu já atuo. O quarto elemento é fazer com que essas competências possam ser alavancadas e, com mais mercados, com mais fornecedores, com maior base de consumidores, automaticamente a gente consegue fazer um processo de gerenciamento de risco corporativo muito mais adequado à realidade que a gente tem no mercado hoje, de intensa competitividade e não só de rivalidade entre concorrentes internos, mas de forma global. Bom, falamos das oportunidades, agora a gente entra num outro elemento que são os riscos de internacionalização. E a gente também geralmente pensa em estruturação de risco em atuação global em 5 grandes eixos ou 5 grandes pilares. O primeiro deles está muito atrelado à questão sociocultural, que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais detalhes, que é compreender hábito e forma de consumo em novos mercados. O segundo ponto é compreender elementos que estão diretamente atrelados a fatores econômicos, como tarifas,
taxas que são aplicadas a bens que são importados. E isso nos leva ao terceiro elemento, que eu diria que é o resultado desse segundo pilar, que é o estabelecimento, em alguns casos, de cotas e limites para volumes, tanto de importação ou de exportação. Em outras palavras, ao pensar no novo mercado, ao pensar numa nova estrutura de expansão do meu negócio, será que eu enfrento elementos ligados a cotas e limites que podem reduzir o potencial de crescimento dessa minha operação? Esse é um ponto relevante. Barreiras não tarifárias, quarto pilar extremamente relevante ser levado em consideração. E por último, é a compreensão das próprias regras mercadológicas, né, dentro dessa operação no novo mercado, como, por exemplo, acesso a financiamentos que uma determinada organização pode obter, uma vez que ela passe a operar de forma direta dentro desse mercado projetado. Então, entendemos as oportunidades, entendemos os riscos e agora a gente precisa começar a pensar de uma forma muito mais pragmática, que é como eu faço para avaliar todas essas variáveis no sentido de basear ou embasar melhor o meu processo decisório sobre qual mercado e como expandir as minhas ações. Bom, para isso, no nosso curso, o que nós fizemos? A gente escolheu uma ferramenta, que é uma ferramenta muito utilizada, principalmente na área de estruturação de gerenciamento estratégico de negócios, que é a análise PESTEL. O que é a análise PESTEL? A análise PESTEL ela é uma matriz que ela leva em consideração, dentro do processo decisório de tomada de decisão sobre novos modelos de negócio, no nosso caso, sobre a expansão ou não do meu negócio para um novo mercado, alguns elementos ambientais. E quais são esses elementos ambientais? O primeiro deles, o ambiente político. O segundo, o ambiente econômico. O terceiro, o ambiente social e aqui cultural envolvido dentro do ambiente social. O quarto, o ambiente tecnológico. E por último, o ambiente legal desse novo mercado onde uma determinada organização pretende se estabelecer. Bom, em suma, o fato central é pensar em expansão global de negócios, de marcas ou de organizações, sem conhecer a fundo quais são os elementos que me geram oportunidades e riscos, é uma grande falha que o gestor de negócios internacionais pode assumir. Dessa maneira, para que a gente pense em modelagem global, em expansão internacional, com potencialização de oportunidades e redução de risco, é fundamental conhecer todas as variáveis ambientais. E para isso a gente vai trabalhar especificamente com uma ferramenta que é a análise PESTEL. Então, pessoal, essa é a nossa introdução. Essa é a primeira abordagem com relação à estrutura de conhecimento do ambiente global de negócios. E logo, logo a gente volta, agora já falando especificamente de cada uma dessas variáveis ambientais, e nós vamos começar falando especificamente do ambiente político, legal e também do cenário ambiental. Tá bom? Pessoal, até daqui a pouco. Um abraço. Tchau.